Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é João Henrique, sou aluno de Ciência de Dados e Inteligência Artificial e hoje nesse vídeo eu vou apresentar um trabalho de introdução à computação sobre o material de pesquisa de hardware e software. Vou apresentar para vocês o hardware e o software do óculos MetaQuest 2. Vem comigo? O motivo que eu vou apresentar hoje é o MetaQuest 2, ou óculos MetaQuest 2, um óculos desenvolvido pela empresa Meta, que é dona do Facebook e do Instagram. É um óculos de realidade virtual e realidade aumentada, e agora eu vou passar para vocês algumas configurações de hardware e explicar um pouco o que tem nesse incrível aparelho de realidade aumentada, realidade mista e realidade virtual. O que é mais incrível nesse óculos de realidade virtual é que ele não depende de um dispositivo externo para funcionar. Ele mesmo tem no seu hardware, a tecnologia embarcada nele mesmo, sendo autônomo, sem precisar de câmeras externas, hardware externo para poder funcionar. Bom, o chip que ele usa é um Qualcomm Snapdragon XR2. Ela é uma plataforma móvel da Qualcomm para dispositivos de realidade estendida, como óculos de realidade virtual aumentada e mista. O chip oferece suporte a 5G, 8K e até 360 graus. Não que ele chegue a essa capacidade, ele tem a potência de fornecer o chip padrão. Promete mais definição e melhor imagem, áudio mais imersivos e conexão mais rápida que sua primeira geração. O atual Snapdragon XR2 está na segunda geração, que é o equipado no MetaQuest 2. A versão mais recente do chip tem uma melhoria em vários aspectos, como a GPU, que é uma GPU integrada do chip. Então o chip tem a CPU e a GPU. O chip é um chip para ambos os cálculos de processamento. A GPU é 2,5 vezes mais rápida, ela tem uma inteligência artificial que é até 8 vezes mais rápida e suporte para até 10 câmeras simultâneas. Isso o próprio chip da Qualcomm tem. Não necessariamente o óculos MetaQuest vai dar esta possibilidade, vai dar esse suporte ou a questão física para que o chip possa desenvolver. É um chip muito potente para o óculos. Não necessariamente o óculos tem todas as funcionalidades. Além disso, ele tem suporte para Wi-Fi 7 e 6E, além de Bluetooth 5.3 e 5.2. Bom, para que essa máquina potente, que é minúscula, possa gerar cálculos, possa dar a imersão do mundo 360 graus, a gente conta com uma memória muito rápida, 6 GB de memória RAM LPDDR4X, que é uma tecnologia que consegue dar um boost de velocidade nas memórias RAMs. Ela é melhor do que uma memória RAM DDR4 padrão, porém ela não chega ao nível de DDR5, tá? Mas é uma memória muito mais rápida. Ele tem um armazenamento, tinha um armazenamento de 64 GB de memória, de SSD, só que foi descontinuado. E agora a gente só tem de 128 GB e 256 GB. Ele tem, para cada olho no óculos, na estrutura dele, para cada olho, o olho tem uma tela LCD RGB de 1832 por 1920 por olho, até 120 Hz, 72 a 120 Hz. Lembrando, não é todos os jogos ou tudo que tu pode fazer na realidade virtual que vai funcionar nesse padrão. Porque como o chip dele é muito forte, só que ele é um dispositivo móvel, então o intuito dele é tu poder usar em qualquer lugar, ele conta com uma bateria. E essa bateria, com o chip, normalmente dura 1 hora, 1 hora e meia. Então ele não consegue extrair a potência máxima que o processador conseguiria entregar. Com isso, a gente vê que mesmo o chip sendo muito bom, tendo uma CPU boa e uma GPU muito boa também, ele não entrega, no óculos MetaQuest 2, ele não entrega o potencial dele máximo. Ele é um pouco capaz para poder ter mais economia de energia. O próprio chip da Qualcomm, ele tem uma eficiência muito grande. Porém, mesmo assim, a empresa prefere retirar recursos ou capar um pouco o gigahertz do processador para que a gente tenha maior autonomia no dispositivo móvel. Como eu já havia falado, a CPU tem uma GPU integrada. A CPU é a Qualcomm Snapdragon XR2 e dentro dela tem a GPU, que seria o chip de processamento gráfico dela, que é um Adreno 650 de 567 MHz. É um chip bom e potente. Do MetaQuest 2 é que ele é um dispositivo móvel. Diferente de outros óculos de realidade virtual, que tu precisa ter uma sala com câmeras ou diversas câmeras com controle do dispositivo para poder fazer traqueamento, o MetaQuest 2 tem um sistema de inteligência artificial junto com um traqueamento de algumas câmeras no próprio visor dele, no próprio óculos, que consegue traquear à mão
um dispositivo de controle, traquear a mão, e só com o dispositivo de óculos. Então o óculos consegue dar a realidade virtual, consegue fazer o processamento, ter a bateria e ainda fazer a localização junto com mais 2 controles. Então quer dizer que tu não precisa estar em um local fixo com uma máquina potente para rodar um jogo de realidade virtual. Tu pode estar em qualquer lugar que tu quiser, botar o headset, o óculos de realidade virtual, pegar os controles na mão e fazer jogatina ou jogar videogame, usar a realidade mista, diferente da realidade virtual, a realidade virtual. O óculos cria uma imersão de outro mundo, onde tu tá dentro da realidade virtual, tu vai para outro mundo, e a realidade mista, ele mistura diversos elementos de realidade virtual, só que na tua visão, tipo, como se fosse no meio ambiente, como se fosse uma tela aqui na minha frente, ele projeta uma visão que só eu consigo ver com o meu óculos, sabe? Ele é bem leve, tem 503 gramas, então não tem muito desconforto para usar ele. Bom, sobre o sistema operacional do MetaQuest 2. Ele usa o Meta Horizon OS. Durante a história já teve vários outros nomes, mas esse é o principal, Meta Horizon OS. Ele é baseado no código-fonte do Android original, Android 10 ou Android 11, que é atualmente o Android mais atual. É um sistema que é uma realidade estendida, que está equipado nos dispositivos MetaQuest, lançado pela plataforma Meta. Ele inicialmente foi produzido para o Oculus Rift, porém, para o Oculus Rift e outras plataformas de óculos, também esse sistema não um sistema fechado, ele foi feito para esse tipo de óculos e adaptado, ou melhor, refeito, melhorado para o MetaQuest 2, que é o próprio óculos da Meta. Ele suporta a realidade aumentada via passagem de câmera e escala de cinza, né? Então, no caso, o Android até agora, no MetaQuest 2, ele suporta escala de cinza, a câmera não precisa ser colorida. Em escala de cinza ele já consegue reportar e captar o ambiente. E depois de 2019, com o MetaQuest Pro, ele passa a ter a capacidade de ter câmeras coloridas. Quando ele começa a ter essa capacidade de câmeras coloridas, vou dar exemplo do Oculus MetaQuest 3, ele tem 3 câmeras na frente, que são câmeras de padrões coloridos. Então ele consegue ter a realidade mista de vou dar um pequeno exemplo, tu olhar para uma mesa e o óculos montar na mesa como se fosse um tabuleiro de RPG, e tu olhar pra tua mesa que não tem nada e tu enxergar um tabuleiro, tu olhar pras pessoas do teu lado e tu enxergar coisas junto com a realidade aumentada. Bom, algumas características também do MetaQuest 2 é que ele suporta os controles dele por Bluetooth. Não, desculpa, ele suporta. Uma característica dos óculos MetaQuest 2 é que ele suporta Bluetooth, teclado e mouse. Tu pode sim usar ele como se fosse uma tela de um computador, numa realidade aumentada. Ele vem com ele junto na caixa 2 controles de mão, um para cada mão, de movimento. Esses controles conseguem detectar movimentos de mão, agarrar, subir, pegar e detectar em todo o ambiente. Somente as câmeras dos óculos que ficam em volta conseguem já detectar todos os movimentos. No lançamento, e agora, também uma novidade muito legal, que os desenvolvedores do óculos não abandonaram o óculos, né? Eles continuaram lançando features e melhorias para os óculos até hoje em dia, mesmo lançando o MetaQuest 3. E uma dessas features muito avançada e muito legal é conseguir fazer o traqueamento da mão. Então esses movimentos aqui que eu faço com a mão, ele consegue traquear sem necessidade de um controle. Só do óculos, de tu usar o óculos e olhar para a palma da tua mão, o óculos com a inteligência artificial consegue traquear os movimentos das palmas das mãos. Tem alguns jogos que conseguem entender quando tu vai e quer pegar um copo. Quando tu pega um copo não, o jogo consegue entender que tu fechou a mão do jeito, consegue entender cada pegada, consegue fazer um track certinho da mão e objetos e gestos. Isso deixa alguns jogos, né, que tem a capacidade para isso, deixa muito mais imersivo, porque não precisa estar com o controle na mão, literalmente a tua mão é o controle. É importante também frisar que não é porque o óculos MetaQuest 2 ele tem o seu próprio hardware e software que é independente, né? É um portátil, digamos assim, um óculos de realidade virtual portátil. Não é só porque ele tem essa capacidade que ele não pode ser usado junto com outros hardwares. Um exemplo, se você tiver um computador que suporte algum jogo de realidade virtual mais pesado, precisa de um poder de processamento maior, precisa de uma placa de vídeo dedicada, precisa de memória VRAM mais forte, ou talvez um processador, normalmente de arquitetura x86, um processador mais forte, porque esse processador que está equipado no MetaQuest 2 é um processador ARM. Se tu precisar de um processador um pouco mais forte, normalmente a gente tem em computador, em desktop de mesa, o x86, que consome mais energia, enfim, tu pode conectar ele. E uma tecnologia muito legal do MetaQuest 2 e do MetaQuest 3, enfim, né, sucessivamente, é que ele consegue
fazer um link com a Steam. Vou dar exemplo, né, uma loja de games virtuais, um link com a Steam, né, Steam VR. Então o jogo que tu usaria no Oculus Rift, em outros óculos, é necessário tu ter a conexão com o computador que tu jogaria no Oculus Rift, tu também consegue jogar no MetaQuest 2, só que sem conexão a cabo. Tu só bota ele e faz a conexão via Wi-Fi, um Wi-Fi forte, né? Um Wi-Fi acho que se não me engano 5.0 ou mais forte. E tu faz essa conexão e o jogo ele é rodado, é gerado na tua máquina, né? No teu computador, no teu desktop, teu PC de mesa e transmitido pro óculos numa latência muito baixa. Então tu consegue jogar jogos de realidade virtual pesadíssimos feitos para PC. E se tu quiser sair de casa, enfim, viajar, não consegue levar teu PC, tu pode jogar os jogos que já tem no próprio MetaQuest 2. Na biblioteca do MetaQuest, na biblioteca de jogos, no próprio Horizon OS.